Perfeito. Então, Nádia, você já me apresentou e hoje eu queria deixar de lado todos esses títulos aí que você mencionou. A minha honra é ser da casa, né? Ser do Piauí. E eu quero começar com isso porque é justamente o título dessa palestra. O que você não sabe desses termos científicos, e quando eu falo você, eu falo muitos, né? Muitos que estão aí nos assistindo, que estão no palco, é justamente esse o nosso papel hoje. O que eu quero trazer aqui hoje é que a ciência sem a sociedade, sem o entendimento da sociedade, ela não serve de nada. Do mesmo jeito que uma sociedade sem ciência também não tem como seguir. E basicamente é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu trouxe alguns pontos e tentei de uma forma muito simples, tentar trazer coisas do dia a dia, que eu quero explicar o que é a ciência, tentar quebrar esse paradigma e esse distanciamento que existe entre a ciência e a sociedade. Então, a gente vai abordar aqui alguns pontos relacionados ao que é ciência, por que a gente faz ciência, para quê, e alguns fatos científicos que todo mundo vivenciou e que a gente nem tem noção da importância que foi a ciência nisso. Então, basicamente, tudo isso começou, né? Eu vou trazer aqui, acho que está um pouquinho fora de ordem aqui, eu tentei ver com os meninos, só um minutinho. Pronto. Então, basicamente, toda instituição de ensino, toda universidade, e aí todos os empresários, né, que podem estar nos assistindo e que têm uma instituição de ensino, sabe que a base dessa educação são 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, sou eu, professor, ensinar, é você, aluno, entender, e para a gente ensinar, a gente tem que desenvolver essa ciência, tem que desenvolver essa pesquisa. E existe um ponto nesse pilar, que é a extensão, que é justamente isso, a consciência e a prática da responsabilidade social. Ou seja, o que a ciência e o ensino e os pesquisadores e professores, eles trazem para a sociedade, como que a sociedade usa disso. Então, eu vou pedir para todo mundo aqui olhar ao redor, a gente não vai nem precisar muito tempo para refletir sobre isso. Olha a possibilidade da nossa tecnologia. Eu estou no Reino Unido, em outro país, 4 horas de diferença de fuso, e a gente está aqui ao vivo, todo mundo ao mesmo tempo. Então, se a gente olhar para o lado, basicamente todos os tipos tecnológicos, carro, toda essa transmissão, absolutamente tudo. Tudo isso envolve ciência. A ciência não é apenas algo muito limitado. A ciência é aquilo que traz para a nossa vida a possibilidade, aquilo que a gente pode ver, ouvir, tocar, absolutamente tudo. E aí, a ciência é um processo, né? Um processo de descoberta, de conhecimento, e que a gente aprende todas essas coisas do universo, coisas que a gente nunca nem parou para pensar, né? Então, eu costumo dizer que a ciência é tipo um conjunto de conhecimento nesse processo. Ela é empolgante, ela faz a gente descobrir coisas. O processo contínuo nunca acaba. É um trabalho que simplesmente nunca acaba. E, principalmente, ela é um empreendimento humano global. Então, ela gera renda, ela gera emprego, ela gera financiamento. Porém, uma coisa que é muito comum a gente pensar, né, e é muito importante de discutir, é por que e para quem, né? Então, a ciência, embora você começou essa apresentação falando justamente isso, essa importância da ciência e também o porquê, né? O porquê que a gente faz ciência, para quê, para quem. Então, isso é um ponto que o distanciamento, né, que a Nádia começou abordando isso, da sociedade, da ciência, não é de hoje, né? A gente parece uma coisa distante, você saber o que acontece dentro do laboratório. E é muito engraçado isso, porque por muito tempo, né, a ciência ela foi tida como um mistério, uma era dos primórdios, onde se fazia mágica, magia. E a gente não sabia bem o que era a ciência, era como se fosse um público seleto, né, que fazia isso. E muitas vezes os cientistas eram vistos como malucos, né, então é muito engraçado isso, que às vezes até me olho no espelho para saber se realmente eu pareço, né, todos esses malucos aí da ciência. Mas o objetivo da ciência é explicar uma coisa muito natural, é uma coisa que é testável, né, e uma coisa que é muito, muito importante da gente entender, que a ciência ela é diferente da opinião.
E eu não posso refutar uma ciência, um teste científico, uma ideia científica com o meu pensamento, né? Eu posso pensar e agir e tentar provar aquilo. Porém, jamais eu posso dizer que a minha opinião refuta uma ciência. E a gente viu isso e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, a ciência ela trabalha para a gente, ela trabalha para você, ela trabalha para mim, para nós, para a sociedade. Então, não tem como existir esse distanciamento da ciência e da sociedade. Porque se você refletir, né, eu vou trazer aqui algumas situações pessoais, eu fiquei pensando em algumas situações que a gente poderia entender a ciência de modo corriqueiro, coisas que a gente nem pensa, como, por exemplo, lavar as mãos. Hoje é um hábito comum que todo mundo tem, né? Lavar as mãos, uma coisa simples. A gente não tem noção de como que a gente adquiriu esse hábito. Porém, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse hábito surgiu há muitos e muitos anos, num caso de pessoas que morriam, né, de uma classe muito mais social, muito mais pobre, há muitos e muitos anos atrás, onde tinha muita infecção. E aí criou-se, alguns médicos criaram esse hábito das pessoas lavar a mão, e eles viram que isso diminuía os riscos de infecção, por exemplo. E aí, hoje em dia, a gente usa o lavar as mãos, o termo lavar as mãos e o ato de lavar as mãos como um hábito, né? Um outro ponto, por exemplo, por que a gente mora na nossa casa, ela é construída nos pontos que são? Como que a gente descobriu isso? Então, se você pensar, a gente é rodeado, né, de casas, de prédios, e por trás disso é todo um estudo para saber se aquilo é permitido naquele ponto, naquele lugar. Hoje em dia eu não preciso discutir com vocês, né, e com todo mundo que está aqui, o preço do combustível, né, o preço do petróleo. E por que que o petróleo hoje em dia é tão caro? Então, a gente já discutiu isso há muito tempo, né, que o petróleo, ele é um recurso limitado. Ele é um recurso que tem fim, que vai ter um dia em que não vai existir mais. E na tentativa disso, né, o uso exacerbado de tantos carros nas ruas, no mundo inteiro, faz com que esse preço se eleve, além de muitos outros pontos, obviamente. E uma coisa muito interessante é que a ciência já vem tentando desacelerar o impacto disso, criando outros tipos de carro. Hoje você vê que tem carro que é elétrico, que você carrega e o carro anda, você vê carro que funciona com outras fontes, né? Então, basicamente, são coisas do dia a dia que, se você pensar, essa ciência não é a ciência que eu faço, basicamente, né? Como a Nádia explicou, que eu trabalho com oncologia. Porém, ela é a ciência do dia a dia. Ela é a ciência da sociedade. E ela é a ciência de todos nós. Nós necessitamos disso para evoluir. E aí eu quero mostrar para vocês outros motivos, né, de por que a ciência é tão importante, né? Por que a ciência é importante na vida da sociedade. Então, basicamente, alguns fatos, né, científicos que eu trouxe, e aí eu vou trazer um pouquinho para a área da saúde, que é a minha área, pouca gente sabe, né, ou eu vou trazer isso para vocês, como que foi descoberto os antibióticos. Então, o antibiótico hoje em dia, né, que salvou inúmeras vidas por muito tempo, né, vamos pensar isso, ó, uma vida sem antibiótico, muita gente morria. Então, imagina que tinha um cientista no laboratório, e era na época da Primeira Guerra Mundial. Então, os soldados, né, estavam feridos ali de balas, e eles tinham muita infecção, muitos morriam de dor, de infecção, porque não cicatrizava aquilo, infecção bacteriana, e esse cientista estava tentando descobrir uma cura para amenizar a dor desses soldados, né, pós-guerra. E aí o que aconteceu? Ele não conseguia, estudava, muitos experimentos dando errado dentro do laboratório, ele decidiu tirar umas férias, viajou, deixou os experimentos para lá, deixou umas células em cultura, uma coisa bem específica. Quando ele voltou, acidentalmente tinha descoberto a penicilina, um antibiótico que salvou inúmeras vidas após isso, e hoje em dia a gente não vive sem, né? Muitas inúmeras doenças são aí tratadas com o uso dos antibióticos. Então é uma coisa muito interessante, porque eu fiz uma entrevista, né, nas redes sociais, nas mídias profissionais que eu tenho utilizado, como no Instagram, e aí eu perguntei para essas pessoas, né, tipo, que invenção científica foi mais marcante para você, né, que a gente já viveu. Então, eu falo isso, né, e talvez minha mãe até se me emocione aí no palco,
que ela sempre me conta, né, do ponto de vista pessoal, que meu avô, ele não conheceu a luz, né? Então, o sonho dele era conhecer a luz. Então, ele sabia que existia, porém ele não viu. E hoje em dia a gente tem luz, a gente tem todas essas ferramentas e a gente não pensa no quanto isso, para que a gente tenha isso na sociedade, ela é vinda, né, da ciência. Ela é vinda de testes, de pensamentos, de organização. Um espaço que ocorre dentro de uma construção de educação. Nada acontece fora disso, né? Então, quando eu fiz hoje nós estamos em 2021, quando eu fiz essa entrevista, né, tipo, esse questionário, para saber o marco científico, 100% das pessoas responderam pandemia, o surgimento da vacina. Então, nós chegamos, né, nós precisamos aí, que é o que vocês estavam conversando na hora que a gente perdeu a conexão, o mundo passou de 4,5 milhões de mortos pela Covid-19. E hoje essa palestra, então, eu dedico a essas pessoas, né, porque foi quando eu, Joana, vi a minha profissão, foi quando você viu o que era a ciência. Então, eu tenho certeza que hoje, eu digo e repito, é o maior aprendizado, um dos maiores, né, que a gente vai ter com a pandemia da Covid-19. É a importância da ciência na vida das pessoas. O mundo, né, o mundo parou esperando isso. O mundo parou esperando, tendo esperança de vida. Então, muitos morreram e a gente teve que desenvolver uma vacina muito rápida, né, que era o que a Nádia estava falando. A gente teve que desenvolver uma vacina para prevenir isso. E, em paralelo a isso, a gente pode pensar, né, que enquanto muitos negavam o efeito da vacina, enquanto muitos, né, defendiam que essa pandemia ela poderia ser tratada ou com um remédio, ou que não é necessário a vacina, a gente tem a prova viva no registro do número de quedas, de mortes, após a vacinação. E isso não ocorre, né, no Brasil apenas, isso ocorreu no mundo. Países como aqui, por exemplo, onde a pandemia já é de certo modo controlada, onde as regras de segurança já estão sendo revistas, onde tudo já está tecnicamente, né, voltando ou na tentativa de retomar ao passo da vida normal, né? Então, isso que eu quero trazer para vocês é que a gente demorou muito, né? Muito, muito para que a gente pudesse entender, ou pelo menos aceitar que a gente precisava disso. E basicamente aí eu acredito que a partir de hoje eu tenho certeza que se alguém antes tinha dúvida do que faz um cientista, da importância da ciência na vida da pessoa, isso mudou. Isso é pós-pandemia, isso já não existe. E aí eu queria trazer, né, essa questão com essa diferença entre o Brasil e o mundo. Se a gente tem noção do que difere o Brasil, o que coloca a gente atrás do mundo em relação à pesquisa e ciência. Então, basicamente, eu queria fazer que a gente refletisse isso, né, que é o investimento, né, investimento em ciência e educação. Então, nós somos um país em que o nosso investimento em educação, ele é pequeno. E aí eu fico pensando, né, se ele é pequeno e tanta gente se destaca em tantas áreas, imagina se a gente desse prioridade a isso, como seria, né? Quanto os Estados Unidos investem aí bilhões, né, de reais, o Brasil ele vai aí para 20%, 30%, o Brasil vai aí para 2%. E a cada ano que passa, mais defasada fica a nossa ciência. Então, em resumo, gente, o que eu queria trazer para vocês, o sentido dessa mensagem é que eu me incluo, né, enquanto profissional, aqui eu falo como profissional, o objetivo da ciência e da sociedade é aproximar com a sociedade. A ciência e a sociedade, ela tem que caminhar junto. A sociedade tem que entender o que a gente faz dentro da universidade. E eu, enquanto profissional, eu tenho a obrigação de mostrar para a sociedade o que eu faço. Então, eu tenho tentado fazer isso, eu tenho utilizado as minhas mídias sociais para tentar aproximar isso. E, como a Nádia comentou, né, eu recebo inúmeras mensagens. Trabalho especificamente com oncologia, então muita gente me procura. Uma pessoa que foi diagnosticada, uma mãe que foi diagnosticada, um filho que está doente, e me procura para conversar, para tentar entender. E nada mais justo do que eu, enquanto profissional, tentar aproximar
esses dois mundos, né? Então, eu acredito que, basicamente, o meu agradecimento a essa oportunidade, né, um tempo curto para um assunto tão grande, mas seria agradecer porque a mídia, o jornalismo, essa aproximação é o que faz essa conexão entre a sociedade e a ciência. Então, faz com que o João, lá em Gilboés, que ele tem uma televisão, ele consegue acompanhar um jornal, ele consegue acompanhar através dos meios de comunicação, e aí entra a importância dessa comunicação. Ele consegue entender o que está acontecendo no mundo. Ele pode não saber muito bem como funciona, o que funciona, ele pode não saber conectar, mas ele consegue ter uma aproximação, né? Ele consegue ou fazer com que a Joana seja escutada lá naquele ponto. Então, além disso, né, o meu agradecimento, o meu orgulho, como a Nádia comentou, é de fazer história. Nádia comentou da Universidade de Oxford, e eu tenho aqui orgulho, né, de finalizar basicamente essa pequena fala aqui da Universidade de Oxford. Por quê? Eu tenho o orgulho de dizer não só como piauiense, né, como piauiense no mundo, assim como eu, muitos, mas eu tenho orgulho de ser mulher. Né, eu tenho orgulho, hoje, nesse ano, nós complementamos aqui na Universidade de Oxford 100 anos que as mulheres foram permitidas a entrar dentro dessa universidade, a melhor universidade do mundo, a número 1. E há 100 anos atrás, nós mulheres não tínhamos o direito de entrar. Então, hoje, para mim, estar aqui, hoje, para mim, estar num grupo representando o mundo, representando e carregando a bandeira do Piauí, a bandeira do Nordeste, a bandeira de ser mulher, é uma honra e um orgulho imenso. Então, realmente, eu acho que isso se encaixa bem com a proposta, né, do nosso evento, onde diz, vamos, bora para cima, Piauí. Muito obrigada.